Meus irmãos da Ordem Mole Brasileira, boa noite. Falamos ao vivo no nosso segundo live stream, nesse mês que começou com liderança. Agora, em janeiro, estamos falando de administração capitular, ou seja, esse mês nós falamos e trouxemos materiais, nós trouxemos apresentação padrão, nós trouxemos vídeos de treinamento para escrivães, tesoureiros e sindicantes. Bom, meus irmãos, nesse mês que passou, da Ordem Mole Brasileira, boa noite. Nesse mês que passou, falamos ao vivo no nosso segundo live stream, nesse mês que começou com liderança, agora em janeiro. Aqui o áudio está vindo um pouco depois, por isso que eu fiquei num gap estranho. Ou seja, esse mês nós falamos e trouxemos materiais. Eu, como não sou nem um pouco esperto, estava com uma outra janela aberta. Eu estava tipo, me vendo, entendeu? Eu não sou muito esperto. Enfim, voltando, meus irmãos. Nesse meio tempo, nós tivemos acesso a perguntas, a questionamento por parte dos irmãos da Ordem Mole no Brasil inteiro. E a proposta aqui é trazer o irmão Carlos Medalha. Para quem não conhece, é membro do capítulo São Vicente, foi secretário, tem vasta experiência com secretaria, foi sindicante, né, responsável pela sindicância, várias gestões, ocupou também cargos que envolvem finanças. Então, e aí, gente, para quem conhece, é o Medalha, o cara é um mito. Então, ninguém melhor para falar desses três temas como ele. Vamos falar primeiro do tesoureiro. Diante das perguntas aqui apresentadas, Medalha, vamos para a primeira. Ela fala o seguinte: qual a frequência que preciso para apresentar relatório? Com que frequência é o ideal o tesoureiro apresentar relatório de prestação de contas no capítulo? Bem, levando em consideração que é um cargo de responsabilidade que envolve dinheiro, e principalmente não o seu dinheiro, o dinheiro de outros, o ideal seria um relatório semanal, né, com base, o capítulo geralmente tem 3 reuniões num mês. Sim. Mas se não tiver como, assim, as dificuldades, às vezes o banco atrasa para enviar extrato e mais, quinzenalmente eu acho que também é um número, assim, razoável, para manter em ordem a tesouraria, com todas as finanças de acordo, entrada, saída. Certo. Eu acho que quinzenalmente é uma frequência bem legal. Vale acrescentar que nós colocamos, né, em um dos links, no post do vídeo, um link que você pode acessar os exemplos, os materiais padrão de controle de frequência, no caso do tesoureiro, a questão do livro caixa, tudo em Excel, bastante didático, para você não ter tanta dor de cabeça, e para quem vê, ser uma análise mais simples da sua prestação de contas. Bom, acho que outro ponto, não só apresentar em reunião, é interessante. Geralmente, os capítulos costumam ter uma salinha dentro das lojas patrocinadoras. Sim. É interessante deixar exposto em um mural ou em qualquer lugar que tenha disponível para o capítulo uma cópia desse relatório, de fácil acesso para o Demolei. Para ele ter acesso a todas as finanças e saber em quanto tem caixa. Para ele ver esse jogo aberto entre tesoureiro e capítulo. Para não ter nenhum tipo de desconfiança, nenhum tipo de problema. Levando mais uma vez em consideração que esse cargo é um cargo de extrema confiança e responsabilidade, certo, já que você cuida do dinheiro de todos os membros do seu capítulo. Perguntinha nesse contexto. De acordo, é necessário? Alguns capítulos até deixam isso tipificado na lei do capítulo, no regimento interno, a necessidade de acompanhamento constante dos tios do Conselho Consultivo na tesouraria. Isso é correto? Isso tem que acontecer? Como é que é feita essa relação entre o Conselho Consultivo e o tesoureiro? Deve ser de forma assim, bem aberta. O capítulo, o tesoureiro, o oficial, ele deve ter uma relação próxima com o conselho. Certo. Ainda mais se são pessoas maiores, geralmente o tesoureiro é necessário ter 18 anos. Sim. Mas, por mais que tenha 18 anos, seja maior de idade, mas muitas vezes é necessário recorrer à loja. O conselho, por mais que deve tomar cuidado, mas deve interferir totalmente nas finanças do capítulo.
já que são as finanças do capítulo, não da loja patrocinadora. Certo. Porém, né, como eu já disse, tem que ser uma relação de confiança entre essas duas potências, entre o conselho consultivo e o tesoureiro. O jogo aberto, assim como ele deve abrir a situação financeira para os meninos, é necessário também ter sempre uma reunião para alinhar com o conselho como estão as finanças, já que muitas vezes os capítulos não têm o CNPJ. E acaba recorrendo à loja patrocinadora para ter uma conta conjunta, uma conta em nome da loja, ou até mesmo em nome do tesoureiro. Então, é onde eu queria entrar. É muito importante, caso o capítulo ainda não tenha um regimento interno, um estatuto social, e muito menos tenham levado isso a cartório para registro, ele sofre esse tipo de problema. Ou seja, eu não sou uma empresa, né? Eu não tenho CNPJ, e isso compromete o capítulo, porque ele naturalmente tem que depender de terceiros para movimentação bancária, até mesmo da loja. Isso pode acabar por trazer dor de cabeça, trabalho, lentidão na movimentação das finanças do capítulo. Então, recomenda-se aqui que o capítulo tenha um regime interno, estatuto social, que leve o seu cartório, transforme o capítulo numa sociedade constituída com CNPJ e abra uma conta por si. Okay? Aparecido até mesmo para conseguir patrocínio e auxílios de outras entidades, de outras empresas, por conta de ter só esse número de CNPJ para qualificar o capítulo de uma empresa. Exatamente. Inclusive, se o capítulo tem por objetivo, eventualmente, conseguir um título de utilidade pública, é importante, muito importante, que o capítulo tenha um CNPJ. Então, fica essa proposta aí. Bom, continue. Outra dúvida que acaba surgindo é sobre a cobrança e o pagamento de mensalidade por parte dos meninos, por parte dos demolês ativos, né, no capítulo. Pelo regulamento geral, essa mensalidade não é obrigatória. Tá. Mas como o próprio regulamento geral ele deixa em aberto que isso fica a cargo do capítulo, isso pode estar dentro do regulamento interno, do regimento interno do capítulo. Que deve levar em consideração, você tesoureiro e você capítulo, né, que não vamos cobrar uma taxa absurda, levando em consideração que nós temos jovens de 12 a 21 anos, que nem sempre tem trabalho, depende de pai, mãe, responsável. Então, esse pagamento, acho que deve ser consciente, levando em consideração a situação dos membros do seu capítulo. Além dos outros custos que, naturalmente, a Ordem Molê demanda. Sim. Viagem, enfim, inscrição em congresso, regularização, paramento, etc. Um ponto legal é a regularização. Acho que vale a gente pensar um pouco além. A mensalidade ela pode ser um meio de facilitar o trabalho do próprio tesoureiro e do escrivão no final do ano, né, no prazo de dia 15 de dezembro, se não me engano. Que é quando tem que pagar as regularizações do próximo ano. Então, fazer um fundo, né, um depósito, reservar uma parte do dinheiro da mensalidade para o pagamento dessa regularização, né, que hoje custa R$ 65. Certo. Então, separar R$ 5 de cada mensalidade, para no final do ano, esse menino não tem a necessidade de ficar correndo, do tesoureiro ficar correndo atrás do demolei, para ele dar os R$ 65 pagamento do boleto. Eu já ouvi muitos capítulos sofrendo problemas graves com regularização, não porque não quer regularizar, mas porque tem essa lentidão na galera. Olha, em dezembro vamos regularizar, então vocês têm até tal dia para pagar, aí não paga, viaja, sei lá. Sabe que dezembro é a loucura, é possível ficar correndo atrás de todo mundo, Natal, Ano Novo, família, tudo junto. Sim. Então acaba, acho que, facilitando o tesoureiro tendo esse planejamento de guardar junto com o capítulo, reservar uma parte dessa mensalidade para o pagamento da taxa de regularização anual. Show de bola, show de bola. Bom, finalizando o assunto do tesoureiro, eu acho bacana a gente fazer constar que um grande problema que os tesoureiros enfrentam é herdar uma tesouraria da qual não tinha acesso antes e desconhecia a realidade. Então, temos aqui algumas ideias. Por exemplo, se o capítulo pode, que tenha um adjunto de tesoureiro, para que ele conheça a realidade das finanças do capítulo antes de tomar posse, e 2, para que ele tenha facilidade em manejar a tesouraria, ok? Para ele não cair de paraquedas no cargo sem saber a realidade das finanças, né, das movimentações, e sem saber mais ou menos o que fazer como tesoureiro. Mas a comissão de treinamentos pode ajudar, pelo menos na parte do treinamento. Então,
no canal do Supremo Conselho, Código de Comunicação, esse canal, desse live stream, tem um treinamento sobre tesouraria, junto com o escrivão, que traz os tópicos principais que os tesoureiros precisam enfrentar para fazer uma gestão bacana. Bom, vamos falar, até agora não surgiu dúvida ao vivo sobre tesoureiros, se houver, ela vai aparecer e a gente responde depois, tá? Bom, secretaria, né? É o grande bicho de sete cabeças do capítulo, né? O cara pensa em ser escrivão, tem até... Né? Bom, vamos lá. O irmão Marcelo Spengler, lá do Mato Grosso, irmão, obrigado pela pergunta, valeu pela parceria, grande abraço. Ele fez uma pergunta aqui. É o seguinte, os oficiais, o nome de todos os oficiais e seus respectivos cargos, eles precisam constar na ata, afinal? Sim, levando em consideração que a ata é um documento de registro das atividades do capítulo, deve sim ter o registro do nome no cabeçalho da ata, geralmente coloca o nome do capítulo, endereço, completo e tal, e tem os oficiais daquela reunião. Certo. Então, inicialmente colocar mestre conselheiro, Caio César Álvares Louro Neto. Então, é necessário colocar, né, faz um tempinho, né? Ô, louco. Colocar o nome completo dos oficiais que assumiram os postos durante aquela reunião, além de quando um menino, um demolei, um tio, um sênior, for falar a primeira vez, citar o nome completo dele, a primeira vez. Bom saber. Para registro. Porque a ata é um documento que deve ficar arquivado em algum lugar do capítulo. Já teve caso até mesmo do meu próprio capítulo, né, que 30 anos de atividade e apareceu um demolei sênior falando que eu sou demolei. E para provar que aquele demolei realmente iniciou no capítulo, a gente teve que resgatar arquivo de 15, 20 anos atrás, onde constava o nome dele dentro da nominata. A gente pôde efetuar a regularização e ele, de fato, era demolei. Então é legal. Os que pensam que é inútil, ata aí, ó. É legal ter esse acesso organizado e esse documento com as normas certas, com o nome completo. Eu sei que é chato, eu sei que é trabalhoso, correr no final da reunião atrás do nome do tio. Trabalhoso, mas é necessário. Em falar em nome de tio, por exemplo, o cara falou na reunião, sei lá, falou no começo da reunião, em algum momento, e depois falou novamente. Eu preciso fazer constar o nome completo dele de novo, ou posso só falar, o ciclano? O Caio falou a primeira vez. Caio César Álvares Louro Neto, presidente da Comissão Nacional de Treinamentos, falou tal. Aí, na hora de resta mais algum assunto a ser tratado, o Caio falou de novo. O irmão Caio César falou tal. Não tem necessidade de falar, de citar o nome dele completo mais uma vez, já que isso já foi citado anteriormente. Assim como os oficiais. Uma outra dúvida é, caso o mestre conselheiro fale no final, na hora do falar para o bem da ordem, tem a necessidade de falar, citar, eu cito o nome dele ou o cargo. Nesse caso, como ele está sendo mestre conselheiro, e o nome dele já foi linkado no início, no cabeçalho, você cita o cargo, não o nome da pessoa. Não tem necessidade de colocar o nome dele mais uma vez, apenas o cargo, já que você já deixou discriminado no início, no cabeçalho, que o mestre conselheiro foi o Caio, não foi o Joãozinho. Show de bola, show de bola. Bom, continuando aqui com as perguntas feitas para a comissão, vamos lá. Sim. Sei lá, a gente recebe, o capítulo recebe expediente das Filhas de Jó, das Rainbow, dos Tios, da Estrela do Oriente, enfim, diversos expedientes que, se fossem todos eles lidos durante a reunião, um terço da reunião era para ler expediente. Principalmente no começo do ano, que tem convite de posse, lá. Pergunto, eu preciso ler todos eles obrigatoriamente ou posso fazer uma alternativa? Não tem necessidade. Só precisa arquivá-los, deixar de livre acesso aos demolês que queiram saber mais detalhes em quem é a honorável rainha, quem é a preceptora. Muitos vão querer saber, provavelmente. Mas a necessidade, durante a reunião, só de informar. Recebemos o convite de posse do Betel Santos, tal data, na loja tal, estão todos convidados. Assim como todos
os convites, circulares, todos os expedientes que o capítulo receber, justamente para não ficar uma coisa cansativa e maçante, já que antes de aferir da ata, geralmente a ata já é meio extensa. Show de bola. Show de bola. Bom. Lembrei, desculpa interromper. Vitor de Castro fez essa pergunta aqui de Santos. Obrigado, queridão. Valeu. E outra coisa, o secretário não precisa escrever uma bíblia durante a reunião. Deve ser o máximo resumida a palavra, por mais que a pessoa fale bastante, eu não falo muito. É necessário só colocar os assuntos principais citados de forma resumida. Então, se ele citou a trajetória dele de Demolay, não precisa citar a trajetória do cidadão, que iniciou tal data, levou tal data. Só fala, o Caio falou sobre a sua trajetória na hora de Demolay. Já basta, já foi claro o suficiente do que ele falou, o que ele quis, o sentido da palavra dele durante a reunião. Já tá bom demais. Porque ela deve ser um registro de fácil acesso. Sim. Imagina você ler 5 páginas, procurando o nome do Caio na ata, ler 5 páginas de ata. E a preguiça? Que chato. Então, eu sei, o seu ponto é complicado, então, secretário, não precisa fazer uma bíblia, basta fazer os assuntos resumidos de forma clara, de fácil entendimento para os seus irmãos. Quando eu era protocolista do Convento Monarco-Urbano, a minha meta era sempre fazer atas de não mais do que uma folha. Eu consegui na maior parte das vezes. Então, tenha essa meta aí. No máximo 2, que capítulo tem mais conteúdo, né? Mas esse bate-papo também acho que serve para os protocolistas também, né? Que afinal a gente está falando de tesouraria e escrivão. Então... E outra coisa, durante a ordem do dia, tem a aprovação da ata. As certificações não são feitas na ata que está sendo lida. Elas são feitas na próxima ata. Como durante a reunião de número 2 da gestão, da 50ª gestão, houver as tais certificações dos tais irmãos. Não deve rasurar a ata e nem voltar e arrumar no computador. Falamos isso no vídeo de escrivão já, de ADM capitular, que consta essa questão. Já que é um documento, ela está assinada pelo mestre conselheiro, o consultor e o secretário. Exatamente. Basicamente isso. Não sei se existe alguma pergunta. De sindicância, aliás, de escrivão, ficamos por aqui. Se alguém vier perguntar depois, vai aparecer aqui, a gente responde na hora. Vamos falar agora de sindicante. Bom, a primeira pergunta acabei de receber aqui um plus aí, uma participação falando o seguinte, eles devem, os decretos, serem lidos integralmente, todos os decretos, tem decreto da segunda região, tem decreto do grande capítulo, tem decreto no conselho, tem circular da liderança juvenil, tem, enfim, ato e lá. É necessário ler tudo isso na reunião? Sim. São decretos, são atos oficiais da Ordem de Demolay que devem ser falados e citados durante a reunião. Não vai colocar na ata na íntegra que tem o decreto. Basta só citar. Houve o decreto número 5, houve a leitura do decreto número 5 do Supremo Conselho da Ordem de Demolay, que fala sobre regularizações de 2016. Show. Está falando sobre o decreto, está anexado durante os documentos da gestão, então tem como ter acesso a essa informação sem estar com o conteúdo completo na ata. Fica a recomendação também dos principais decretos, aqueles as circulares, enfim, que fazem respeito e interessam mais ao capítulo, que sejam fixados na secretaria, ou em algum lugar de fácil acesso, ou publicar no grupo do Facebook, sei lá, caso o capítulo tenha. Enfim, dá informação de alguma forma, ok? Bom, valeu, Vitor Neto do Paraná, nos ajudou aí na transmissão. Voltando ao início da sindicância, do fator daqui da frente sindicância. Bom, quem, afinal, é o protagonista da sindicância? Quem que deve fazer? Quem que deve mais falar daquelas pessoas que já foram antes elencadas no vídeo? A sindicância é sempre interessante ter não só a presença de demolays ativos. A presença deles dá uma segurança maior para o indicado.
mas também ter sempre a procurar acompanhar o Demolay Sênior e de um tio, para dar uma maior impressão e uma segurança também para os pais. Tá? Então, para também ter uma conversa um pouco mais vocês focada no indicado, né? Nós, Demolays ativos, né? Demolays ativos focados no menino, no jovem, que é o nosso foco, e os Demolays seniores e os tios com os pais. Para mostrar, para dar uma segurança, não sabe que o capítulo é uma coisa séria e também tem um apoio por trás de uma liderança adulta. Legal, legal. Também é importante que, caso o maçom consiga aí, que ele desmistifique, né? Muita gente, em cidades pequenas, principalmente, eu ouço relatos de meninos que deixaram de iniciar na Ordem Demolay, ou de, enfim, conviver, porque os pais eram religiosos demais e tinham medo da maçonaria, que é coisa do capeta, enfim, que a gente já está acostumado a ouvir. Então, é uma boa oportunidade a presença do tio para ele também desmistificar esse tipo de situação e vender o que é maçonaria de fato, uma ordem iniciática, simbólica, filosófica, ritualística, assim, acredito, né? Assim como a Ordem Demolay, ok? E o Demolay vender o que é a nossa ordem, falar de forma simples e clara, junto, levando aquele modelinho, ou o modelo que você fabricou, o seu capítulo tem, de apresentação da ordem, para facilitar assim, a leitura e o entendimento do que é a ordem, que muitas vezes naquele momento rola uma tensãozinha, né? Sim, então, o menino fica meio, às vezes, tímido, meio tenso, às vezes os mais novos, né, em especial. Então, você levar esse folheto, né, de apresentação da ordem, nós disponibilizamos no post, e também tem o link no grupo, né, no grupo não, no YouTube, no vídeo de ADM Capitular, tá lá. Então, modelo para isso, leva, se você quiser, se você achar legal, que aí você complementa a informação que você já deixou na sindicância. E outra dúvida que as pessoas às vezes têm, o Demolay, preenchimento da ficha de sindicância. Certo. Ele deve ser feito durante ou antes? Seria interessante o preenchimento antes e durante a entrevista você desenrolar aqueles assuntos que estão dentro da ficha. Certo. Para ter uma conversa e saber traçar o perfil daquele candidato. Certo. Para não chegar lá despreparado. Eu vou entrevistar o Caio e eu não sei nada do Caio. Onde ele estuda. E é bom também quando você levar, às vezes, o Caio estuda numa determinada escola e lá tem 10 Demolays. Uhum. Tem um Demolay lá e levar esse Demolay. Para ele conhecer e ver que tem mais Demolay do que ele imagina. Uhum. E que não é uma coisa estranha, que por mais que pareça uma ordem, né, com muitos segredos, existem jovens normais, são jovens normais e mostram para aquele menino que está meio inseguro se vão entrar, no caso, um dia eu já foi assim. Tipo, um amiguinho dele chega lá, aí leva esse amiguinho na sindicância, aí Exatamente. Ele chega, olha, o que você está fazendo aqui? Olha, eu também sou. Tipo, esse choque, esse contato, esse novo contato, né, com essa nova abordagem, é interessante, ok? E, geralmente, quando eu fiz parte da comissão de sindicância, tinha uma parte na ficha de sindicância que é uma redação pessoal. Essa redação pessoal, eu utilizava dela da seguinte forma. Eu falava para o indicado, né, para um lugar reservado da casa, outro lugar, e ele fazia uma redação pessoal. Quem eu sou? E essa redação era apresentada antes do escrutínio secreto. Sim. E durante esse momento que ele está lá, no momento só dele, falando quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, temos uma conversa mais com os pais, geralmente mais restrita aos tios, para saber se esse menino tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, se tem alguma dificuldade que os pais acham que o capítulo pode ajudar. Ele não estuda muito. O capítulo pode ajudar nesse sentido. Tem dificuldade de matemática, tem dificuldade em conta, né? Olha. Então o capítulo dá uma ajuda nesse sentido. Vamos então ter um Demolay que é bom em matemática. Dá uma ajuda ao menino. E tem essa conversa que às vezes fica meio... Tá o menino, o pai, ele fala, ele não é bom na escola. Aí o menino já fica envergonhado. Sim. Então, para não ter esse constrangimento, logo no primeiro contato com ele pela ordem, leva ele para um lugar reservado, ele faz a redação pessoal dele, e vocês ficam com os pais nessa conversa um pouquinho mais íntima sobre
sobre o perfil do candidato, como ele é em casa, como ele é com os pais, e o que os pais esperam que o capítulo melhore no filho. Não que o capítulo seja um reclamatório, não é isso. Mas que ele pode ajudar, ele sabe que pode, né? Existem grandes informações que a ordem pode fazer dentro do menino. Com certeza, com certeza. O que mais de dúvidas podem surgir? Temos aqui preenchimento da ficha, ok. Sindicância, beleza. E uma outra coisa, como eu devo me portar durante a sindicância? Por mais que a gente tenha falado no vídeo, eles sempre têm a dúvida. Vou de bermuda, vou de calça, vou de demolei social. Demolei descarta a ideia, isso assusta. Você chegar na casa do menino vestido de calça preta social, camisa social, gravata, assusta. Vai o mais, assim, descontraído possível, com uma roupa legal, assim, ou seja, não vai de sunga, né? Bermuda chapéu, da praia. Isso para Santista tem que ter, o litoral, né? Via de regra, tem que ter uma certa restrição. Não vai chegar lá de chinelo, bermuda e camiseta, que é muito complicado, né? Vai calça jeans, camisa do capítulo, camisa de ordem, é um traje legal, para você mostrar que você é um jovem normal. Ok. E que não precisa andar de demolei no sol todo dia, porque isso é só um traje específico da reunião. Não é um traje que você anda a partir do momento que você inicia a joelho no altar, demolei. Exatamente. Tipo, religiões aí que o cara sangra no sol, né? Por causa disso. Bom. O que mais? Dúvidas que chegaram foram essas? Sim. Bom, ficamos em dúvidas até agora por aqui. Os espectadores ao vivo, obrigado pela participação, meus irmãos. Quem enviou as dúvidas também durante esse mês de administração capitular, muito obrigado. Acho que essa troca de ideia tem que fazer parte do contato que eu estou no conselho, e a comissão de treinamento está estabelecendo com as fileiras. Amanhã a comissão de treinamentos nós 3 membros da comissão, vamos estar na Congregação Nacional de Jovens Líderes. Lá vamos promover treinamento para os mestres conselheiros estaduais, capacitação administrativa, com o objetivo de não ser somente a comissão a responsável por levar conhecimento para os capítulos, mas que também nós preparemos os estaduais, os regionais, respectivamente, para que estejam suficientemente aptos a também repassar esse conhecimento, esses materiais que a comissão está produzindo para as fileiras, para vocês, ok? Facilita muito mais um olho no olho deles do que somente a nossa prestação de serviço aqui, né? Eu posso assim chamar. Obrigado pela força, molecada. É isso. Até aos que estarão na congregação até esse final de semana. E é isso, meus irmãos. Vamos juntos. Obrigado. Valeu. Medalha, obrigado pela participação. Já ia me esquecendo. Valeu, galera. Obrigado.